Olá, Psis! Estamos começando mais um episódio do Psicast, o podcast do Conselho Regional de Psicologia. Eu sou Renata Bandeira, estou como conselheira presidente do CRP 21, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso um colete nas cores brancas e preta, estou com alguns acessórios dourados na minha mão, sou uma pessoa com deficiência e uso um discreto aparelho auditivo na minha orelha esquerda. E hoje eu estou aqui com as minhas conselheiras lindas e maravilhosas, as nossas conselheiras, para falar um pouco da relação da psicologia com os direitos humanos. Qual é o papel do CRP 21? Qual é o papel da Comissão de Direitos Humanos, que é, inclusive, uma comissão permanente? E eu vou começar falando com a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Hanna, lembrando que as conselheiras Cassandra e Letícia também fazem parte dessa comissão, mas elas vão se apresentar. Mas eu vou começar pela nossa presidente, a Hanna. E aí, Hanna, tudo bem? Tudo bom, Renata? É um prazer estar aqui, conversando com vocês sobre psicologia e direitos humanos. Como a Renata me apresentou, sou Hanna, sou uma mulher branca, com 1,62 m, sou pequenininha. Estou aqui com uma blusa begezinha, com uns bordadinhos aqui na ponta da gola da camisa. A camisa é de manga, é sem manga, na verdade, aqui no ombro. Tenho algumas tatuagens no braço, estou com pulseiras e anéis, e um cabelo no ombro escuro, castanho escuro, tá bom? Então, é um prazer estar aqui conversando com você, Renata, e com as minhas colegas conselheiras aqui sobre direitos humanos e psicologia. Estou como presidente agora da Comissão de Direitos Humanos e é uma área que a gente vai ter muito o que fazer e o que dialogar dentro da psicologia. Mas me fala um pouco de você, Hanna. Qual é a área da psicologia que você trabalha? Quais são as suas formações? Eu sou psicóloga clínica e sou psicóloga escolar e educacional. Estou há 6 anos na área da psicologia escolar e atuo na clínica há 3 anos. Dentro da psicologia clínica e dentro da psicologia escolar, eu já atuo dentro dessa esfera dos direitos humanos, Tenho especialização em direitos humanos e tenho também formação em gênero, gestalt e sexualidade, Então, o meu estudo, as minhas formações, elas foram direcionadas aos direitos humanos, a esses estudos dessas questões que se ligam à dignidade, da pessoa humana. Então, essa relação para mim sempre foi muito próxima. Sim. E você, Letícia? Letícia Craveiro, a nossa Lelê. Se apresente para os nossos psicólogos e fala um pouco também da tua formação, Letícia. Oi, gente. Eu tô feliz em estar aqui, sobretudo diante dessa comissão. Eu, enquanto mulher negra, estar aqui é muito prazeroso e muito importante para mim, enquanto pessoa profissional, mas, sobretudo, enquanto uma pessoa que veio do interior. Fiz minha formação aqui na capital, mas sou do interior e sou uma mulher negra. Então, estar aqui já começa sendo conselheira, Essa representatividade já é muito importante para mim. Então, estar aqui é muito importante, dialogando com vocês. E queria me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, como eu já citei. Estou utilizando um casaco não, um blazer, laranja bem vivo. Estou de calça comprida preta, estou usando alguns acessórios dourados, meus cabelos são negros na cintura. E é isso, Tua formação, Lele, fala um pouco da gente, assim, pra gente, assim, quais áreas da psicologia você trabalha, o que você gosta dentro da psicologia? Pronto. Eu sou psicóloga clínica, atuo como psicóloga clínica e psicóloga organizacional. No meu percurso, eu já atuei no CRAS, que está ali interligado também com as políticas públicas e, quer queira ou não, com os direitos humanos, E também atuei com pessoas em situações de dependência química, atuei em escolas. Atualmente, a minha atuação maior, dos meus 13 anos de formada, já tenho 13 anos de formada, minha atuação maior está interligada com a psicologia clínica, Sim. Mas sempre perpassando por outros âmbitos da psicologia, Minha atuação maior na psicologia clínica, mas onde também eu me deparei com
grande parte dessa realidade, para além do consultório, que eu me deparo todos os dias, e que eu estou falando como profissional já, né, não como pessoa, me deparei bastante também quando eu trabalhei em CRAS. Né? Então, é muito importante para mim estar dialogando aqui com vocês. Principalmente CRAs interior, né, Letícia? Que tem uma realidade um pouco diferente dos CRAs da capital, né? Eu também já Isso. trabalhei e é uma experiência muito engrandecedora para quem está dentro da psicologia e vê essa realidade, né? Isso, né? Trabalhar em CRAS, porque quando eu trabalhei em CRAS foi em José de Freitas, Sim. no interior. E é diferente porque a gente se depara com muitas situações e eu também, enquanto mulher negra, eu consigo ter um viés de empatia um pouco maior, porque literalmente eu sinto na minha pele. Sim, sim. E agora eu gostaria de perguntar para a Cassandra. Eu sou uma pessoa suspeita para falar da Cassandra, porque a gente nos conhecemos dentro do trabalho, dentro de uma penitenciária, né? A Cassandra foi minha estagiária, eu trabalhei por 8 anos numa penitenciária aqui no estado do Piauí. Eu conheci ela assim e criei os meus laços de admiração pelo trabalho da Cassandra lá naquele momento. Então, Cassandra, se apresente para nós. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acredito que aqui é um momento muito importante para a gente, além de nos apresentar, falar como, né, a gente vai trabalhar esse contexto, né, da psicologia na questão dos direitos humanos. Né? E começando me apresentando, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, cabelos no ombro, loiro, estou com a camisa de botão, a blusa de botão de renda, né? Estou com um colar, né, de pérola e um brinco também dourado. E, enfim, né, para a gente contextualizar, né, a minha carreira, digamos assim, ainda começando, comparando aqui com essas meninas, eu estou começando, né? Eu sou formada há 4 anos em psicologia e no momento eu atuo como coordenadora de psicologia da Secretaria de Justiça. O que significa isso, né? Eu coordeno os psicólogos que atuam dentro do sistema prisional. E também trabalho em clínica, sou apaixonada por clínica também, com abordagem TCC, terapia cognitivo-comportamental, e também gosto muito de palestrar. Sempre quando me chamam, eu vou ali, que eu acho importante. Eu acho que esse é o momento da gente compartilhar todo o nosso saber com as pessoas, porque você saber de algo e não compartilhar não gera função social, né? Que eu acho que a nossa profissão de psicólogo, a gente tem uma função na sociedade e para mim é uma grande honra poder falar sobre a nossa profissão e agora, além de falar, a gente poder realmente fazer algo, né? A gente na massa. Exato. A gente, né, recebeu aí com muito orgulho e também com muita gratidão dos psicólogos piauienses. E aqui a gente vai começar a apresentar um pouco, né, do que a gente está organizando e mostrar que a gente está assim com muita força, muito gás para dar início aí aos trabalhos. E a gente sabe que a psicologia tem os direitos humanos como sinônimo, né? A gente sabe disso. E eu queria saber de você, Hanna, qual é a função, de fato, da Comissão de Direitos Humanos? Porque a gente sabe que o CRP, ele tem algumas comissões permanentes, né? E a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão importante e é uma comissão permanente do CRP. Então, explica pra gente o que é a Comissão de Direitos Humanos, o que ela faz? É um pouco curioso, né, da gente pensar que a gente precisa explicar os direitos humanos dentro da psicologia. E aí, por que isso é curioso? Porque ainda hoje existem discussões que ferem diretamente os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Então, a gente tem um código de ética que ele é pautado completamente na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas a gente tem profissionais que não pautam as suas práticas dentro dos direitos humanos, né? E aí, o que essa comissão faz, né, ao final de contas? Para que ela nasceu?
De maneira didática, eu gosto de explicar que ela tem 3 funções. Ela tem uma função educativa, ela tem função de articulação e ela tem função de inspeção. Como assim educativa? A CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, ela precisa levar formação para a sociedade e para psicólogos, né? Mas eu gosto também de dizer que a gente precisa pensar não só na categoria de fora da sede do conselho, mas também de dentro, né? Porque o conselho de psicologia ele não acontece só fora, ele acontece lá dentro também. Então a gente precisa de formação para as pessoas que estão dentro do conselho, que fazem o conselho acontecer, né? Que estão no chão do conselho, e a gente precisa de formações em direitos humanos para as pessoas que estão formadas em psicologia também, né? A gente precisa levar essas informações. Para além disso, a gente precisa discutir e refletir junto às universidades, junto às faculdades. O que tem na grade de psicologia, né? O que está trazendo ali em direitos humanos? O que é debatido? O que está sendo discutido? O que é levado para essa grade? É discutido sobre o racismo? É discutido sobre a LGBTfobia? É discutido o anticapacitismo? Se amplia essas visões ou não? A gente tem essas teorias que é preciso falar da psicologia e as outras coisas, onde é que elas acontecem, onde elas aparecem. Então, aí a gente tem a função da educação dentro da CDH. O que seriam essas funções de articulação? A gente precisa estar presente nos movimentos sociais. Então, a gente precisa andar junto com os movimentos que existem aqui no Piauí, que é a nossa realidade, andar junto com as instituições para a gente conseguir fazer parceria, porque a gente precisa atuar tanto nacionalmente, que é o que pede o Conselho Federal, como no Estado e dentro dos municípios também, né, individualmente. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela tem essa função bem abrangente. E, para além de toda essa função, a gente trabalha com a formação, com a articulação, né, para essa construção de políticas públicas. Então, eu costumo dizer que ela está de mãos dadas com o CREPOP, que é o centro, né? Que é o Centro de Referência de Políticas Públicas. Dentro do conselho, Dentro né? do Conselho Regional de Psicologia. Então, o CREPOP está ligado diretamente à Comissão de Direitos Humanos, mas também, como a gente faz toda essa questão de formação, a gente também inspeciona. Sim. E o que seria esse inspecionar? É a gente intervir em situações em que os direitos humanos estão sendo violados. E essas intervenções, elas vão acontecer de acordo com a gravidade, de acordo com o contexto, que aí pode adentrar a comissão de orientação e fiscalização, a comissão de ética ou outras providências cabíveis a nível mesmo institucional, de Ministério Público, delegacia, a depender, claro, né, de cada caso. Então, são esses 3 eixos que a Comissão de Direitos Humanos ela precisa atuar. E, Hanna, e nós recebemos o conselho, né, tem pouco tempo, da data que esse episódio vai ao ar, provavelmente também continuará sendo um tempo relativamente pequeno. Como é que você recebeu a Comissão de Direitos Humanos, né? Porque é uma comissão que deve atuar plenamente no Conselho Regional de Psicologia, mas qual é a tua visão, tua percepção sobre como a gente recebeu a Comissão de Direitos Humanos? A Comissão de Direitos Humanos ela foi recebida sem nenhum projeto, né? Não tem projeto para a gente continuar, não tem um projeto, não tem um plano de ação dentro do regimento, né? Que traz as atribuições da comissão, ele também diz que a gente precisa de um plano de ação. Então, a comissão não tinha um plano de ação? Esse plano de ação era para ter sido enviado em julho, se eu não estou enganada, né? Salvo engano, era para ter sido enviado em julho e esse plano de ação não existe. Então, hoje, a Comissão de Direitos Humanos ela está sendo construída, né? Ela está sendo estruturada com base no que se pede de uma Comissão de Direitos Humanos, tá? Sempre a gente vai se pautar com base naquilo que está nas nossas atribuições dentro da resolução e, principalmente, a gente vai atuar nas esferas dos direitos humanos. E, para isso, a gente vai precisar de um pouquinho de espaço de tempo para a gente se organizar, porque não foi encontrado nenhum projeto para se dar continuidade ou para a gente se espelhar, né? Então, essa comissão ela vai nascer, realmente, Sim. de fato, aqui do lado dessas meninas, inclusive de você também, Renata. Eu também estou. A presidente também está dentro da Comissão de Direitos Humanos, né? Então, essa comissão, ela está bem robusta e eu espero também que ela ainda cresça mais, né? Que mais pessoas queiram fazer parte da comissão, porque é importante também
a gente ter pessoas de todo o estado, né, Renata, Sim. contribuindo com esse crescimento. Então, essa é a realidade, gente, que hoje a comissão ela precisa nascer. E a categoria precisa ter um pouco de paciência e compreensão em relação a isso, né? Apesar de que eu sou suspeita para falar, mas já temos projetos aí para o próximo mês, Já. né? Apesar disso, precisamos, né, dessa compreensão da categoria, de entender que o 5º plenário recebeu a Comissão de Direitos Humanos sem um plano de ação, que é um plano que estrutura o nosso objetivo, né? Isso. E, Letícia, vou te fazer uma pergunta que eu anotei aqui, sobre quais as formações que a nossa comissão, a Comissão de Direitos Humanos, pretende realizar para os profissionais da psicologia. Renata, a gente entende que uma formação de cunho urgente seria a formação em letramento racial. Letramento racial. Primeiro porque a gente precisa identificar, às vezes acontecem situações que a gente nem consegue perceber. Sim. Nem quem está fazendo, porque tem muita gente que até fala, eu não sou racista, mas não percebe que aquilo está acontecendo. E às vezes até quem passa também não consegue perceber, só posterior, né? Então, esse curso de letramento racial seria a cunho mesmo de preparar esses profissionais para poder identificar. E uma vez que a gente consegue identificar esse racismo, a discriminação racial, a discriminação e essa desigualdade racial, e ver como isso traz um impacto no emocional daquele profissional e daquelas pessoas, da sociedade como um todo, afinal, o que acontece? Esses profissionais, eles estão inseridos ali no consultório, né? Você vai ter essas pessoas lá no consultório, escolas, na rotina, nas relações diárias como um todo, em qualquer tipo de trabalho. Então, em todo canto vai ter tudo isso aí. E aí, a partir do momento que a gente conseguir identificar, a gente trabalhar em cima de ações, trabalhar em cima de diálogos e trabalhar em cima de ações e diálogos de forma que a gente possa diminuir esse impacto e fazer a promoção da saúde mental das pessoas não brancas, né? Então, essas intervenções trabalhar em cima exatamente para que, de alguma forma, a gente possa combater essa discriminação enraizada, existente há muito tempo aí. E que a psicologia precisa se apropriar dessas lutas, Exatamente. né? Precisa estar na linha de frente. E quanto profissionais também, a gente precisa aprender, né? A gente precisa lutar também por essas pautas. Renata, só um pouco. E para além disso, a gente também gostaríamos de investir também no letramento LGBTQIA+. Sim, com certeza. Sabe? E aí a proposta é trabalhar nessa mesma percepção, nessa mesma perspectiva de combater a discriminação, saber acolher sem julgamentos e dentro de uma ética, sabe? E fazer a promoção da saúde mental. E ao passo que a gente trabalha as questões raciais, as questões da LGBTfobia, por exemplo, a gente está trabalhando a interseccionalidade, Sim. né? Que basicamente verificar como uma opressão, uma desigualdade, ela se soma, ela se sobrepõe e elas vão juntas. Sim. Eu posso até me trazer como exemplo, por exemplo, né? Eu sou mulher, eu posso ter minha violência de gênero, você também, Renata, pode ter sua violência de gênero e todos vocês aqui, mas para mim vai pesar mais, porque para além de mulher eu sou negra, né? Então eu trago essa interseccionalidade, né? E aí eu estou me trazendo como exemplo, mas tem outras situações. Um homem branco negro vai sofrer bem mais do que um homem negro vai sofrer bem mais, né? Então, tem gente, que aí eu me incluo, que eu vou estar, né, sendo um pouco mais densos com essas opressões, né? Então, vai ser importante, é muito importante a gente salientar que esse trabalho ele vai junto. Não tem como a gente tratar somente de uma, cuidar, olhar somente de uma opressão. Tem que ser amplo, né, Letícia? É muito amplo, um olhar amplo, até porque se sofre com um, por consequência, outras pessoas, se a gente cuidar de um, a gente tem que analisar se também não está tendo outro olhar ali, né? E baseado nisso, Renato, eu acho interessante, porque a partir do momento que a gente orienta esses profissionais já conseguem fazer essa identificação, eles vão ter um cuidado maior
com esses grupos, sabe? Não achar que é o problema ali, saber de fato acolher. Porque quer queira ou não, se eles estão indo no psicólogo é para ter acolhimento dentro de uma ética, sem julgamento. Sim, sim. Hannah, e quais são os projetos que vocês desejam continuar e os projetos que vocês vão implementar? Aliás, nós. Nós, né? Nós, como eu falei, né? Infelizmente, a gente não vai ter o que continuar. Não existe um projeto. Absolutamente nada. Não tem nenhum projeto que seja contínuo, que dê para continuar. Mas o que a gente vai querer implementar? O que a gente entende, percebe de direitos humanos, né? A gente vai trazer formações, porque a gente sabe que precisa, né, dessas formações para a categoria e para os funcionários também do Conselho Regional de Psicologia. Porque, como eu falei, a gente precisa trabalhar dentro de casa e fora de casa. Porque se a gente trabalha só fora, aí o profissional chega lá no conselho e a gente não está tendo formação continuada para as pessoas que estão ali, né? A gente precisa também ter esse olhar para quem está dentro. Combate à violência institucional. Exatamente. Né? Até para a gente evitar essa violência institucional, a gente precisa formar. Não dá também para a gente cobrar coisas se a gente oferecer suporte. Então, a gente precisa oferecer suporte de formação para a categoria e para o funcionário. A gente também quer produzir cartilhas, né, de orientações para os psicólogos, porque hoje a gente tem um CREPOP com referências nacionais. Sim. Mas é importante a gente territorializar. Exato. Né? Sim. Fazer cartilhas do Piauí, da realidade do Piauí, de acordo com o que a gente está vendo no Piauí. Então, a gente precisa produzir cartilha, a gente precisa se aproximar dos movimentos, conseguir de volta essas cadeiras de direitos que foram perdidas, né? Então, a gente precisa retomar alguns comitês, como o Comitê de Inspeção dos Manicômios Judiciários, né? A gente precisa retomar esse comitê, como o Comitê da Saúde, o Comitê LGBT, enfim, dentre outros comitês que a gente precisa retomar. E uma também preocupação minha, enquanto Comissão de Direitos Humanos, é com a primeira infância e adolescência. Porque a gente percebe que durante a história do Conselho, o Conselho não olhou também para essa especificidade. E a quantidade de violência que a gente tem no Piauí contra crianças e adolescentes também é muito alta. Então, a gente precisa também ter esse olhar, né, para crianças e para adolescentes. Para além dessas questões de comitê, de formação, essa aproximação também, né, com as universidades, com as faculdades. Então, a gente vai buscar essa articulação com o movimento, com as universidades, com as faculdades que têm psicologia, né, para a gente conseguir construir políticas públicas. Sim. E que a psicologia esteja presente, porque a gente tem muito a contribuir. Né? A gente pode contribuir com a sociedade, com a categoria, e é isso que a gente vai buscar. Sim. Aí você falou uma coisa interessante, né? Que é sobre o Comitê de Inspeção de Manicômios, né, judiciários. Né? Cassandra, como é que isso funciona? É um projeto do CRP ou é um projeto da Comissão de Direitos Humanos? Explica um pouco pra gente. Bom, a questão, né, da lei antimanicomial, ela, na verdade, ela foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Voltando um pouquinho lá atrás, para saber como foi que foi instituída essa resolução, que é a resolução 487, né, que ela fala da política antimanicomial no Poder Judiciário. Ela iniciou por um grupo de trabalho que foi instituído devido a um caso do Damião Ximenes, que foi uma pessoa que era institucionalizada, onde comprovou-se, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que ele sofreu, sim, violência institucional, né, através de um relatório que foi feito. Então, de acordo com esse resultado infeliz para a história do Brasil, né, a morte desse rapaz, então foi instituído, né, a resolução 487, que fala realmente sobre a questão da política antimanicomial. E então, tudo iniciou no Conselho Nacional de Justiça. Sim. E hoje no Piauí, né, nós temos o Comitê Estadual Interinstitucional de Monitoramento dessa política, onde participam, se eu não me engano, 12 órgãos, né? Secretaria de Saúde, Ministério Público, enfim, várias instituições onde
qual é o papel dessas instituições? Sim. É promover, né, políticas públicas para que essas pessoas elas tenham uma proteção, né, de jurídica mesmo, falando, para que os direitos delas não sejam desrespeitados. E também a gente cria um fluxo, né, um fluxo de como que a gente vai receber essa pessoa, né? Ela não pode ser institucionalizada. E então, qual é o fluxo que eu vou dar? Então, é feito um plano terapêutico dessa pessoa, e aí vai ver se ela vai para alguma casa terapêutica, ou se a família tem condições, se o local, o território onde ela mora pode recebê-la. Então, é um grupo que né, faz ali todo um olhar para aquela pessoa, para poder não deixar apenas uma opção que era assim, interna, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade, tem esse comitê, e um dos trabalhos assim bem relevantes, né, do Conselho Federal de Psicologia, ressaltando a nossa importância nessas ações, que foi feito, né, eu estou até aqui, posso até mostrar, né, aqui para vocês, foi feito um relatório de inspeção nacional, né? Esse relatório, todos os CRPs, né, a grande maioria dos CRPs do Brasil participou. Todos participaram. Todos participaram, que é um relatório de inspeção nacional de desinstitucionalização dos manicômios judiciários. E, infelizmente, o Piauí não participou, né? Mas por que o Piauí não participou? Enfim, a gente não tem ainda Esse entendimento. esse entendimento do que aconteceu. Mas é um material muito rico, né, Cassandra? Muito. Nesse relatório, que os conselhos regionais de psicologia, porque ele foi produzido pelo Conselho Federal de Psicologia com a participação direta dos conselhos regionais, e foi um documento que foi apresentado junto com o Conselho Nacional de Justiça. Então, o que eles fizeram, né, para falar assim de uma forma mais direta? Eles visitaram esses locais para saber o que pode melhorar, quais eram, né, os gargalos, o que poderia ali alguma instituição está desrespeitando um direito, e nada mais pertinente do que os conselhos regionais de psicologia participar da produção desse relatório, né? Eu peço aqui para que os psicólogos tomem o poder dessas informações, porque são extremamente importantes a gente ver como está hoje em dia. Melhorou bastante, né? Tanto essa resolução 487, como tem essa portaria criando o CEIMPA, né, que é o Comitê Estadual, que é a portaria 1647. A gente realmente precisa ficar bem atento a ela. E nós temos, né, o Conselho Federal de Psicologia, ou Regional de Psicologia, tem uma cadeira nesse comitê. E não sei por qual motivo não teve atuação, porque são realmente temas muito pertinentes à psicologia. Cassandra, só para as pessoas entenderem, como é que você conhece esse comitê? Já que o conselho não estava fazendo parte desse comitê, como é que você conhece? Por onde que você entrou nesse comitê? Bom, eu entrei porque, como eu trabalho, né, na Secretaria de Justiça e com, né, unidades prisionais e com pessoas privadas de liberdade, nós temos essa realidade dentro do sistema prisional, né? Pessoas que, por algum motivo, cometeram ali algum crime, né? Então, ela mesmo com algum transtorno mental, ela precisa de um acolhimento diferente. Aquela história, tratar os diferentes... Equidade, né? Exato, né? Então, aí montou-se, né, através dessa portaria, vários órgãos, e a Secretaria de Justiça faz parte. E então a gente foi, né, ali, quando criou a portaria, teve cadeira, todos esses órgãos, né, uma cadeira de participação. Então eu entrei através dela. E eu fiquei muito surpreendida, porque realmente o Conselho Regional de Psicologia não tinha uma participação. E muitos dos temas realmente eles são muito pertinentes, né, ali.
até para a gente poder assessorar o juiz, né, Sim. para fazer o plano terapêutico, ter uma equipe, enfim, para a questão dessas pessoas irem para alguma instituição ou não, Sim. enfim, né? Então, ele existe, né? A gente precisa se apropriar dessas informações, porque é onde, de fato, a gente vai conseguir não só o discurso, mas agir Na prática. Sim. na prática. Eu trabalhei por 8 anos dentro dessa realidade e, de fato, a psicologia, né, precisa estar ali e precisa estar estruturada e participativa na construção dessas políticas públicas e das intervenções, né? E, assim, dos questionamentos que eu vou fazer para a Letícia. Letícia, assim, de que maneira nós conseguiremos entender a real necessidade da categoria no que diz respeito à construção de direitos humanos e na construção também de políticas públicas? Como é que a CDH vai ter esses dados? Como é que a gente vai construir? Eita! Vai que é tua, Lele. Mas é uma ótima pergunta, Renata, porque assim, primeiro que para a gente concretizar ações, a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso Sim. território e entender a realidade de cada profissional, né? De quem faz parte da nossa casa, quem é da nossa categoria. E como as meninas já mencionaram, a gente não tem materialidade, né? Sim. Hoje aqui no Piauí, o CRP, nós não temos dados, não sabemos o que os psicólogos e psicólogas eles fazem. Por exemplo, a gente não sabe quantos são psicólogas mulheres, quantos são negros, de que forma eles atuam, exatamente onde eles atuam, a religião, a gente não tem esses dados. E é uma pena, porque esses dados são muito, muito importantes, porque é a partir daí que a gente vai nos basear Sim. para montar nossos planos de ações, nossas formações. Eu, como uma pessoa com deficiência, tenho muita curiosidade de entender como, por exemplo, outros profissionais da psicologia que têm a deficiência auditiva como eu tenho, como é que eles trabalham, sabe? Até uma forma de você se aproximar, de você entender as dificuldades. E aí, Letícia, uma vez eu postei no meu Instagram e eu fui surpreendida, porque eu conheci 3 colegas que têm essa mesma deficiência e a gente conseguiu se articular. Só que, a nível de conselho, a gente não tem esses dados, né? Nós não temos esses dados, e é como você mesmo mencionou, Renata, em cima dessa postagem que tu fez, já vieram outros profissionais, outras pessoas, e de alguma forma a gente se sente até aliviado no sentido de que consigo dialogar aqui, eu não estou sozinha, e vamos trocar aqui informações. É como se houvesse até um afago naquela dor, de alguma forma, né? Então, primeiro a gente teria que ter esses dados. E como, né, nosso intuito é trabalhar juntamente com a diretoria, juntamente com o cadastro, a secretaria o setor de cadastro, para a gente fazer uma pesquisa sociodemográfica, né? Que a partir daí a gente vai verificar o que a gente pode fazer. Afinal, uma psicóloga do interior que trabalha na escola pública, por exemplo, é muito diferente de uma psicóloga que trabalha no consultório clínico aqui em Teresina. Com certeza. E assim, a gente só vai realmente poder fazer algo se a gente adaptar de acordo com a realidade. Não tem como a gente pegar a realidade só da capital e tentar formalizar algo em cima disso. É muito distante, não é nada empático. Então, a nossa proposta realmente primeiro, a gente tentar buscar esses dados de acordo com essa pesquisa sociodemográfica e, a partir daí, a gente saber exatamente como fazer. É como se fosse... até dentro ali da equidade também, Sim. né? Organizar para a realidade de cada um. Sim. Né? Acho que o caminho vai ser esse. É um caminho embrionário, como a própria Hannah já mencionou, como a gente não tem nada, materialidade, é um pouquinho difícil, mas é desafiador e a gente está aqui realmente para confrontar esses desafios. E nós estamos estruturando, né, essa forma. Como é que vai ser essa pesquisa? Como que a gente vai buscar abranger todo o Piauí, né? Então, estamos tentando estruturar a forma como isso vai ser executado. E também, assim, é aquela coisa, como que a gente vai trabalhar a psicologia no Piauí se a gente não sabe quem são os psicólogos que atuam aqui no Piauí?
né? E eu me sinto até feliz de saber que o quinto plenário tem essa preocupação, né? Porque é muito solto fazer uma psicologia sem um direcionamento, sem entender quem são esses profissionais, né? Então, a gente tem esse compromisso, e é um compromisso muito importante da Comissão de Direitos Humanos, E, né? Renata, eu vejo até também a cunho de aproximação, Sim, a conexão, sim, né? sim. E é muito importante, eu acho que os direitos humanos é basicamente isso mesmo, é a gente se aproximar, a gente reconectar de ponta a ponta, né? Até porque Não só centralizar. né, os direitos, eles já existem, então tem normativa, a gente não vai inventar nada. Só que para eu poder saber para quem eu vou direcionar, eu preciso conhecer essas Exato. pessoas. Isso entra muito na minha pergunta que eu vou te fazer, Cassandra, que é justamente assim, quais são os eixos que a Comissão de Direitos Humanos vai focar? Porque a gente precisa ter um foco, né? Não pode ser tão solto assim, apesar de ter muitas coisas, né? Sim. Eu acredito que tem alguns grupos vulneráveis que a gente pode já, né, focar, né, os eixos de acordo com a realidade aqui do nosso estado, né? Então, tipo, a gente acredita que mulheres é um grupo vulnerável indiscutível, né? A questão da violência contra as mulheres, né? Crianças e adolescentes também vai ser um outro eixo. A questão também do anticapacitismo, do racismo, né, desses grupos vulneráveis e LGBTs, né, como, por exemplo, a questão da LGBTfobia, né, da psicofobia também, porque realmente a questão dos direitos humanos, elas são muito violadas, né, nesses grupos. Então, a psicologia, ela vai realmente, né, nós como a Comissão de Direitos Humanos, a gente vai ter esse olhar para esses grupos vulneráveis que realmente nós precisamos aí, além de construir do zero, a gente vai identificar onde a gente vai poder agir, né, Hanna? Isso. Né? A Hanna já começou aí a fazer essa sondagem, né, com esses grupos para que a gente comece a agir, mas agir sabendo o que vai fazer, né? Só para explicar, gente, a sondagem é a gente fazer pesquisa de dados, tá? A Comissão de Direitos Humanos, ela vai trabalhar no quinto plenário com dados. O que a gente tem no Piauí? Quem que está mais vulnerável no Piauí? São as mulheres em disparada. As mulheres estão extremamente vulneráveis no Piauí. Mas não é só as mulheres. Então, a gente vai pegar os principais eixos de vulnerabilidade e vai trabalhar esses eixos, né? Então, à medida que a gente for fazendo as pesquisas, que a gente for encontrando essas respostas, a gente vai estar sempre trazendo para a categoria quais são os eixos que a Comissão de Direitos Humanos trabalha. Então, o nosso objetivo muito, Renata, é focar com que a categoria consiga ver. Eu estou vendo a Comissão de Direitos Humanos atuar. Eu estou vendo aonde a Comissão de Direitos Humanos está atuando. E, Hanna, eu acho que para além de ver, a categoria se sentir contemplada. Sim. Né? Exatamente. É como a Renata mesmo mencionou, da deficiência dela auditiva, e ela poderia ter mais, meu Deus, se só eu, e se sou eu aqui mais, e como é que funciona. Então, é se sentir plenamente contemplada, vista, pertencente. E principalmente a gente aceita sugestões. Sim, A sim. gente vai iniciar, lógico, com os eixos mais urgentes, aqueles pontos realmente que a gente já precisa adentrar, pegar as nossas cadeiras, para que a gente personifique o CRP dentro desses órgãos, porque não adianta, a gente tem que estar dentro desses locais, porque é onde a gente consegue realmente Dialogar. participar. Sim. E ter contato com essa realidade. E também o principal, mostrar para eles o que é o CRP, qual é a nossa Sim. importância. Né? Porque é muito subestimado. Eu subestimo aquilo que eu não conheço. Né? Então, a gente vai realmente fortalecer dessa forma, com participação. E é importante essa participação da categoria, porque existiu essa cultura dentro da psicologia no Piauí no que diz respeito a CRP de distanciamento, né? Eu não sei quem são os conselheiros, eu não sei o que o conselho faz, né? Que faz, né? E aí eu até falei no episódio anterior que vamos
provavelmente nesse momento já deva ter lançado o Minuto CRP, que vai ser um quadro para a gente elucidar para a categoria como funciona o CRP. O que é a Comissão de Direitos Humanos? O que é a diretoria? Né? O que é? Né? Porque eu só vou me aproximar daquilo que eu sei exatamente como funciona. Então, é necessário essa alfabetização em relação aos sistemas conselhos para aproximar a categoria, né? E a gente tem muito esse intuito, né? Somos psicólogos que vivemos da psicologia, exclusivamente da psicologia, então não tem por que ter esse distanciamento, o nosso papo é reto, né? Sim. Eu acho que, na verdade, foi uma promessa de campanha e está com a gente. A responsabilidade de mas- trazer os é, psicólogos. Mas eu acredito que, para além de promessa de campanha, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço do quinto plenário, faz parte da gente. Faz parte da Isso. gente. É nossa luta individual. Né? Eu tenho uma afinidade de conversar com as pessoas, a Hannah, todo mundo tem essa proximidade de estar no meio do povo, né? Então, não vejo como também ser uma dificuldade. Vai ser um desafio? Vai, porque sempre é um desafio, mas é uma característica individual de cada um, né? Essa aproximação, Mas de eu conversar. senti que os psicólogos, eu acho que eles não só se familiarizaram pelo fato de nós, né, sermos psicólogas, mas eles realmente tiveram, acho que, uma sintonia, né, com o que a gente tem, né, e quer fazer. Acho que por isso que a gente está aqui, né? Porque, para além de tudo, a gente tem a escuta, né? Exato. Ontem, lá no CRP, quer dizer, vários dias, porque esse episódio vai ser lançado, teve um psicólogo lá de Picos, o Wesley, né? E aí ele foi buscar justamente o material que o Crack Pop divulgou no Instagram, né? E aí nós divulgamos quais são os materiais que temos e como que os psicólogos podem acessar o material que é deles, é nosso, né? E aí o Wesley estava aqui na conferência de assistência social, conferência estadual, e ele foi lá buscar. E ele foi super bem recebido. Ele só não tomou café porque eu já tinha acabado, porque já era no final da tarde. Mas ainda assim, A Renata tava lá, Wesley, ela tomou café tudo. gente, eu sou viciada no café. Mas foi muito legal, porque ele levou outras pessoas, e a gente sentou, conversou, e é isso. O CRP tem que ser esse local de acolhimento. E na próxima vez o Wesley vai ter o café. Tá devendo café. Promessa. E é um sinal, isso é um sinal claro que a categoria Nítido. tá nítido, né? Que é um sinal nítido. que a categoria está entendendo e recebendo as mensagens do CRP. chegando Né? aí, Estou muito tá feliz chegando. em saber, né, que né, já tivemos aí Essas psicólogos, né, solicitando documento. Por quê? Lembrando que a psicologia é ciência, né? E esses documentos, gente, a pessoa passa um tempão para montar, para estudar, para montar esse material e a gente precisa ter isso em mãos para nos ajudar no dia a dia com as demandas, né? Esse material é nosso por direito, né? Inclusive, uma das coisas que também falamos no episódio anterior era sobre aquele vídeo que a gente lançou nas redes sociais, sobre como os psicólogos atualizam o cadastro da carteira, o SIP. E aí teve um comentário de um psicólogo que ele falou que não sabia e que ele teve que vir 2 vezes aqui em Teresina, lá de São Raimundo Nonato, sendo que o SIP existe desde 2018. Ou seja, a biometria ela já poderia ser feita de forma online desde 2018. Então, a gente precisa informar a categoria de coisas que já existem, né? Como o acesso a esses documentos, como o cadastro no SIP e outras coisas que o Minuto CRP vai servir para elucidar a categoria, né? E, Hannah, nos últimos dias, nas últimas semanas, o CFP lançou o Manual Anticapacitista, né? E então, assim, haverá ações da Comissão de Direitos Humanos em relação à luta contra o capacitismo? Como é que vai ser estruturado isso? E explica também o que é o capacitismo, porque isso é muito importante. Renata, excelente pergunta. Eu acho que o CFP foi muito feliz em lançar esse manual. Riquíssimo, né? Que é um manual muito rico, ele é realmente um manual mesmo, ele é bem robusto. Ele traz muitas diretrizes e sugestões de como que a gente pode trabalhar o anticapacitismo dentro dos locais, inclusive dentro do próprio conselho, né? E é interessante porque as pessoas acham que o capacitismo é somente
trazer coisas pejorativas a respeito de deficiências das pessoas, né? Mas o capacitismo, ele também está ligado, por exemplo, a gente ter falas de uma pessoa por ter alguma deficiência de olha como essa pessoa é lutadora, tá vendo? Você aí reclamando e essa pessoa aqui conseguiu, se superou, né? As pessoas falam isso como se fosse uma coisa bonita. Força guerreira. Nossa, eu detesto isso. Sim. Fazem isso comigo. Exatamente. Né? Então, isso também é capacitismo. Você colocar essas pessoas com essa diferenciação. Porque quando você fala isso, você não está trazendo uma história de superação de maneira simples, de nossa, que história de... Não, você está dizendo, tá vendo aquela pessoa que tem menos que você e conseguiu? É isso que você está comunicando, e isso é capacitismo. Né? Ter uma deficiência não quer dizer que a pessoa é menor que alguém. Não quer dizer que ela tem alguma coisa que diminua, que a diminua de qualquer forma. Ela vai ser um ser humano com todas as suas características, com todas as suas dimensões, assim como qualquer outra pessoa, porque é assim, porque nós somos assim, né? As deficiências, elas não vão limitar o nosso caráter, ela não vai limitar a forma como a gente lida com as situações, né? As deficiências, elas vão limitar algumas questões, né? E aí se a gente parar para pensar, todos nós temos limitações. Sim. De alguma forma ou de outra. Algumas por rigidez cognitiva. Mas a gente também tem as nossas limitações, né? E aí, trazendo para dentro do manual anticapacitista, uma coisa que sempre me incomodou na comunicação do conselho era que nem sempre o conselho trazia legenda nos seus vídeos. E aí, parte do pressuposto que todo mundo é ouvinte, no sentido, né, de não ter nenhum tipo de deficiência auditiva. E dentro da própria questão eleitoral, foi a gente que solicitou a presença de uma pessoa para tradutor de Libras. Né? Então, são coisas que, ao meu ver, já deveria estar instituído. Sim. Instituído dentro da política do próprio conselho. Né? Então, uma das coisas que a gente vai trazer para reflexão, né, para discussão, Para execução. para execução, porque tudo no conselho, gente, a gente precisa passar por um rito, né, Renata? Precisa apresentar na plenária, ser aprovado, aprova na diretoria, aprova orçamento, e aí que a gente consegue implementar. Exato. Então, a gente quer passar por todo esse processo para a gente implementar a política de tradutor de Libras. Isso. Né, para que a gente consiga se comunicar com todas as pessoas. Porque a partir do momento que a gente não traz essa comunicação, isso já é uma barreira. Eu já não estou me comunicando com todas as pessoas. Eu já estou violentando. Eu já estou excluindo. Né? Então, a gente quer trazer, né, a questão do tradutor de Libras para dentro do Conselho de Psicologia, para os eventos, para os vídeos, para que todo mundo consiga ter acesso a essas informações. É um processo que vai exigir, né, trâmites burocráticos. Isso. Né? Mas vamos lutar para que isso possa acontecer de Seja forma... implementado. Exato, né? Então, a gente vai buscar, né, toda essa sensibilidade, essa reflexão. E o manual também nos dá força, né, para isso, para essa implementação. E, para além, né, como está sendo muito dito, para além, o nome do episódio vai ser Para Além. Para além dos direitos humanos. Ei, mas tu sabe que eu peguei essa palavrinha com a Lelê. A Letícia. A cara da Lelê. É a cara da Lelê. Isso tá no meu repertório. Para além, né, a gente também, em breve, estamos em trâmites administrativos. A gente vai lançar curso de Libras, né, com parceria, tá? Com a parceria. A gente está tendo palmas aqui no auditório. Estúdio. Em parceria, né, com a SEDUC. Então, a gente está tendo os trâmites que precisam ser feitos para a gente trazer o curso de Libras para psicólogos. Né? Ai, que orgulho. Ana, vai ser só para capital? Gente, não. A gente vai buscar ampliar, todo mundo. Tá? A gente quer que todo mundo tenha acesso. E quando a gente fala todo mundo, de novo, para quem está fazendo o conselho também, tá bom? Então, os funcionários do CRP também terão acesso a esse curso, porque não existe nada mais justo. Se a gente precisa saber acolher, a gente precisa capacitar as pessoas para acolher todos os tipos de pessoas e de demanda, né? E acho que o manual ele é muito rico, não só nisso,
né, Renata? Ele traz um arcabouço de possibilidades. A gente tem hoje uma sede que ela não é acessível, Sim. né, que vai precisar se transformar. A gente tem portas que são estreitas, a gente tem escada né, que dificultam o acesso a outros setores dentro do conselho. Importante você falar isso. Isso vai ser um grande desafio para o quinto plenário, né? Porque, paralelo à reforma, o conselho não pode parar e não vai parar. E não vai, né? Então, isso é um grande desafio, né? Essa acessibilidade da nossa sede, porque a nossa sede, infelizmente, ela não é nada acessível, principalmente quando a gente sobe pro segundo andar, né? Então, vai ser necessário, né, Hannah? Sem dúvidas. Sem dúvida. Sem dúvidas. E um dos desafios, assim, eu vou fazer uma pergunta que não estava no script, tá, lindas? Vamos lá. Para as 3, qual vai ser o grande desafio, né, a grande dificuldade da Comissão de Direitos Humanos? Eu quero uma palavra de cada uma. Olha só o desafio. Né? Vou começar pela Cassandra. Uma palavra, Cassandra, sobre um desafio que vai ser da Comissão de Direitos Humanos. Para mim, um grande desafio é a identificação das pessoas que fazem a psicologia do Piauí, para a gente poder também aplicar junto com eles as melhorias que a gente precisa. Tá? Então, Não acho foi uma palavra, mas eu te perdoo. Psicólogo fala muito. Psicólogo fala muito. Eu acho que A identificação, né? Identificação. Hannah? Eu acho que o maior desafio vai ser os direitos humanos, mesmo. Porque quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas se fecham. Se fecham. Né? As pessoas têm muita resistência. Então, acho que a palavra vai ser resistência. A gente vai ter muita resistência a trabalhar os direitos humanos, né? Porque quando a gente chega para falar, é como se a gente estivesse tirando direitos de uns e levando para outros. Então, Sim. acho que a palavra é resistência. Viu como a gente fala muito? Mas, assim, essa comissão ela não é feita só por mulheres, né? Tem homens que fazem parte dessa comissão, Sim. mas o quinto plenário, em sua maioria, é constituído por mulheres. E somos mulheres. E mulher, como bota uma coisa na cabeça, vai lá e luta. Né? Somos pessoas fortes, né? Então, temos muitos desafios aí, né? Mas, mulher, que me perdoe os homens, é sinônimo de força, né? Não existem seres mais fortes do que as mulheres, né? Então, temos muitos desafios, né, meninas? Lelê, para além, Lelê. Qual Para é o além, maior Lelê. Qual é o maior desafio, Lelê? Para além eu acredito que o que vai ser muito desafiador vai ser a alfabetização. Sim. Porque eu tenho em mente que pessoas que não têm acesso a informações, e muitas delas, até o que a gente está falando de cartilhas, que é de direito, mas nunca tiveram acesso, e que sempre trabalharam de forma ali um pouco mais fechada dentro da sua realidade, pessoas no interior, por exemplo, mas da capital também. Eu acho que o maior desafio vai ser trazer esse insight para que ela possa se alfabetizar e, para além disso, ela conseguir colocar em prática no habitat dela. Sim. Sabe? Porque como confrontar isso, algo que eu aprendi, mas que estou andando no sentido contrário do que se aprende, do que se acontece ali. Né? Então, acho que o maior desafio mesmo vai ser alfabetizar, identificar quem são esses profissionais para que ele possa aprender e ter essa resistência de confrontar, de se impor, mas respaldados. E uma das formas que o quinto plenário enxerga de fazer essa alfabetização e também acessar todos os psicólogos é através também da internet, né? Então, a gente tem muito essa ideia do que for possível ser implementado no online, né? Ser online. Porque nem sempre a gente vai conseguir ir em todos os territórios. Mesmo que, de repente, a gente vá em Paraíba, que a gente vai em São Raimundo Nonato, em Bom Jesus, Uruçuí e tal, mas a gente não vai conseguir ir em todos, né? Então, o online vai ser uma das nossas maiores ferramentas, né, para conseguir alcançar, né, essa alfabetização, esse letramento diante das demandas que a Comissão de Direitos Humanos vai tentar, né, Hannah? Exatamente. Então, a gente vai
buscar executar, né, essas formações e esses cursos. E, gente, isso não são planos para 3 anos, né? São planos iniciais, né? E que à medida que a gente for percebendo, entendendo, acolhendo também o que vocês vão trazendo para a gente vai desenvolvendo novos planos, porque a gente está sem um plano anual, Sim. né? Então a gente está fazendo o nosso planejamento Estamos anual, gestando esse para parir. planejamento anual. E aí é muito importante a gente ter a parceria de vocês, né? Sim. Da categoria junto, do que como a Letícia falou, dentro do seu habitat ali, né? Como é que eu consigo implementar? Como é que eu faço o curso de letramento racial? Mas como é que eu adapto aqui para o meu território? E aí eu queria também trazer para vocês, entrem em contato com a gente, porque a gente está aqui para vocês, né? A Comissão de Direitos Humanos, ela também está para acolher, né? Então, preciso de acolhimento, estou com essa dificuldade no meu território, eu não sei como levar tal assunto dentro do meu território, preciso de um auxílio. Então, também busquem a gente nesse sentido de como desenvolver os direitos humanos dentro do território de vocês. Hanna, então informa para os PCs como que eles podem contactar a comissão. Pelo telefone, né, do próprio Conselho Regional de Psicologia. E pelo e-mail a gente também. pode botar na tela, gente, Sim. em algum lugar aqui na tela, tá? E o e-mail também da Comissão de Direitos Humanos, que também vai estar em algum lugar aqui na telinha, tá? Então, tirem print, anotem, que aí vocês podem estar mandando e-mail pra gente ou WhatsApp, né, pelo telefone do Conselho de Psicologia, pra gente dialogar, conversar, marcar reunião, ver o que é possível, né, diante da demanda que vocês forem trazendo. E aí, agora eu tenho uma pergunta para a nossa presidente. Eita! Presidente, qual é a maior potência da Comissão de Direitos Humanos? Ai, a maior potência, eu acho que é a humanidade, né? Porque a gente reconhece a humanidade que existe nas pessoas e também, de certa forma, a Comissão de Direitos Humanos ela vai nas partes mais frágeis. E por isso, eu acredito que seja uma comissão extremamente, apesar de significativa, ela é uma comissão que atua no sensível. É como se a gente estivesse andando, não diria em ovos, mas num tecido muito fino, porque as fragilidades humanas, elas são fragilidades que a gente precisa ter muito cuidado. Né, que a gente precisa ter muito carinho e é uma das coisas que eu vejo em vocês, né, que é esse carinho pelos direitos humanos, o carinho de estudar, o carinho de se dedicar, porque o cargo de conselheiro é honorífico, né, não estamos ganhando nada por isso, então é para além é para além de várias questões, né? É para além de questões financeiras, é pelo amor também, né? Apesar da psicologia não ser por amor, a gente precisa do nosso sustento, mas quando a gente fala de direitos humanos nesse quesito dos sistemas conselho, a gente está falando disso também, né? E para encerrar o nosso Psicast de hoje, eu gostaria de agradecer, né, vocês por estarem aqui, né, por terem aceitado esse desafio, né? Esse desafio que, como a Hanna falou, vai ser para além de 3 anos, porque isso não para. Mas a gente está dando um start muito importante na psicologia aqui no Piauí, que é parir esse plano de ação, que é realmente trazer de forma direta e objetiva a Comissão de Direitos Humanos para a nossa atuação profissional aqui no Piauí. Então, a gente tem muito trabalho e a gente tem muita história para construir, né, meninas? Muitas. E queria agradecer, né, a sua audiência, dizer que as nossas redes sociais estão aí, né, o CRP21 no Instagram, no YouTube, sigam e participem, é o que a gente sempre fala, para esse CRP funcionar, ele precisa da sua participação. E o nosso papo é reto, então você tem a liberdade de conversar, de acessar as nossas redes, inclusive nas nossas redes tem as informações de contato das comissões e do próprio CRP, então não deixe de participar, porque esse CRP é meu, é nosso, é seu, é nosso. O CRP 21 é a casa do psicólogo e da psicóloga piauiense, né, gente? Exatamente. Aguardamos vocês para conhecer a sede, mas também para se fazer presente nos contatos, por e-mail, para sugestões, né? O que for possível, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai junto, tá? Que é isso que a gente quer, caminhar junto com todos vocês. E até a próxima! Até a próxima. Até a próxima! Tchau, Cis! Aqui nessa primeira. Ó.